Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Alder Pamiro. Eu quero dividir com vocês mais uma palavra da parte de Deus, se encontra na Bíblia Sagrada. Eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, versículo 29, capítulo 29, versículos 6 e 7. Nos diz assim a palavra: Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Amém, até aqui. Pessoal, quero falar sobre um assunto muito importante, que é sobre entrada e saída. Eu quero que tu entenda que quando Deus está comigo, está contigo, nada dá errado, tudo dá certo. Amém? Eu quero que, se você sentir de Deus, se inscreve nesse humilde canal, dá um joinha lá para dar um apoio para a gente e vamos ver o que tem na palavra de Deus. Pessoal, sempre quando eu li essa passagem, se tu for observar, tem um momento que esse mesmo rei aqui, antes dele falar isso, ele disse que colocaria Davi diante de guarda de proteção da cabeça dele. Pois tu serás guarda a minha cabeça para sempre. Porém, esse para sempre não foi possível, porque ele teve problemas com o povo dos filisteus. Davi fazia mal aos olhos dos filhos dos filisteus, do povo dos filisteus. Eles olhavam para Davi e eles não engoliam Davi. Eles não tinham prazer em Davi. Eles não sentiam a vontade do lado de Davi. Eles não queriam Davi no meio deles. Não queriam. O rei gostava de Davi. Ele disse: olha, desde o dia que tu veio até mim, até o dia de hoje, nenhum mal em ti achei. E aos olhos do rei dos filisteus, Davi era bem conceituado. Deus era com Davi. Deus era com Davi. Eu fico analisando, Davi começou a sua jornada, começou a sua vida diante de Israel, derrubando um gigante que lutava nas fileiras desse mesmo povo filisteu. E ele começou a sua jornada derrubando o gigante e arrancando a sua cabeça. E nesse período, ele era desejo ardente do rei dos filisteus para se tornar então alguém que vigiasse e cuidasse de sua cabeça, de sua vida, um guarda pessoal do próprio rei de Aquis, rei dos filisteus. Eu fico pensando em algum momento Davi imaginou que isso ia acontecer. Quando ele segurou a cabeça do gigante Golias, jamais passou pela cabeça dele que algum dia na vida dele ele seria um homem, um guerreiro que lutaria diante de um rei dos filisteus. Jamais ele imaginou isso na vida dele. Porém, não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre a entrada e a saída. A vida que Davi tinha diante desse rei.
era algo incrível. Davi ia, Deus ia com ele. Davi voltava, Deus voltava com ele. Se Davi parasse, Deus parava com ele. Deus era com Davi. Por isso que ele não agradava os olhos dos filisteus. Os filisteus mesmo, não, peraí, esse cara pode se juntar contra nós numa guerra em algum momento. E por isso mesmo que Deus era com ele, que ele agradava os olhos do rei dos filisteus. Porque a sua entrada e a sua saída diante dos olhos daquele rei era agradável. Aquele homem gostava do rei, do jovem Davi. Aquele rei gostava de Davi. Hoje é a coisa mais difícil de alguém gostar da tua cara, de alguém sentir prazer em você. Mas por quê? Mas deixa Deus pôr a mão. Deixa Deus sair contigo e voltar contigo e parar contigo. Quando tu dormir, Deus não vai dormir contigo. Achou que eu ia dizer que Deus ia dormir contigo? Não. A Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Ele está sempre contigo. Ele está sempre comigo e com a tua vida. Assim como ele era com Davi, ele é comigo, ele é contigo. Apenas deixe Deus guiar. Deixa Deus sair com você e ele voltar com você. Por quê? Porque, mas como assim Deus sair comigo e voltar comigo? Deus vai contigo, mas ele não volta. Porque onde tu vai, Deus não vai. Onde tu pisa, Deus não pisa. Tem um hino da harpa que fala que os meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Se um santo não pode ir, tu acha que Deus vai ir? Um santo que eu digo, um homem, mulher de Deus. Não estou falando de imagem, de escultura, de ouro, madeira, prata, gesso, barro. Não é isso que eu estou falando. Quando se fala em santos, fala em homem e mulher de Deus. Se tu for no lugar, tu tem consciência, aqui um pastor vem, aqui uma mulher de Deus vem. Ah, aquele não vem. Então é o seguinte, não vai também. Deus saiu contigo, mas ele quer voltar contigo. E quando tu parar para fazer qualquer coisa, Deus vai estar ali do teu lado. É isso. Mas por que aquele homem se agradava de Davi? Eu vou te mostrar na Bíblia. Olha o que nos diz a palavra. Abra a tua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121, versículos 7 e 8. Salmo 121, 7 e 8. Salmo 121. Salmo 121, 7 e 8. Olha o que diz a palavra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Compreendeu? Entendeu por que aquele homem se agradava do rei, do menino Davi? Vamos ler de novo. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos olhos. Até aqui. Porque a Bíblia fala aqui. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. É isso. Está aí o segredo. Está o segredo da minha e da tua vitória. Do meu e do teu sucesso. De uma igreja grande e de uma igreja pequena. De uma igreja vitoriosa. Por que muitas das vezes não tem nada lá na igreja, não tem nas igrejas? Porque Deus não abençoa a ida e nem a volta. Porque aonde eles vão, Deus não vai. Da onde eles voltam,
Deus não estava. É por isso. Deus era com o menino Davi, com Davi que fugia das crueldades do rei Saul. Deus colocou escape para ele lá no meio dos filisteus. Foi temporário, ele teve que voltar, porque ele pertencia a Judá e a Israel. E ele seria o novo rei de Israel. Novo rei. Eu quero que tu abra comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 1 e 2 e versículo 6. Vamos ver, Deuteronômio 1 e 2. Deuteronômio 1 e 2 e 6. Deuteronômio 28, 1, 2 e 6. 28, 1, 2 e 6. Diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus era com Davi lá no meio dos filisteus, exaltou Davi lá. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 6 fala assim: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Por isso que ele agradava ao rei Aquis. Por isso que ele agradava. Deus era com ele. Deus protegia esse menino Davi. Ele não agradava os filisteus porque Deus era com ele. Ele agradava ao rei dos filisteus porque Deus era com ele. O rei dos filisteus mandou ele voltar. Volta, vá em paz, para que tu não agrida, não machuque, não venha ferir os olhos dos príncipes dos filisteus. Eles não se agradavam. Eles diziam: manda esse cara embora, esse cara não, ele não serve para nós, ele não é dos nossos, manda ele embora. Se Deus não fosse com ele, ele teria morrido ali. Tu acha que os filisteus iam perder tempo? O que os filisteus fizeram com o rei Saul? Arrancaram a cabeça do rei Saul. Mas Deus era com Davi, Deus era com ele. Não importa onde tu está, onde tu vai, deixe de ir. Desde que tu leve o Senhor e traga o Senhor contigo, Deus sempre vai te abençoar e vai te honrar. Mas eu quero que tu entenda, eu quero que tu veja. Deus era com a vida do rei, do menino Davi. Ele agradava ao rei Aquis. Mas uma coisa eu vou te dizer para ti. Deus também coloca pessoas, coloca meios para que quando tu sair, Deus te abençoa, e quando tu voltar, Deus também te abençoa. Deus coloca proteção quando tu sai, e Deus coloca proteção quando tu volta. O que significa entrada e saída? A tua vida, a tua jornada, a tua convivência, os teus afazeres, o teu cotidiano, tua vida diária, é isso. Tu vai trabalhar, tua saída. Tu volta, a tua entrada. Tu vai no supermercado, Deus vai contigo. Tu volta, Deus volta contigo. Quantos saem por aí, morrem no acidente de trânsito? Morrem num assalto? Quantos? É verdade, se for para acontecer alguma coisa contigo, vai acontecer para Deus provar a tua fé. Mas aqui a Bíblia fala que bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares. Deus, Ele é contigo, Ele cuida de você, Ele protege você. Aqui no versículo 1 e 2 fala de Deuteronômio 28. Não é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Proteção de Deus
Não é de graça. Mas tu pode fazer. Como? Entrando para dentro da palavra, vivendo o evangelho, lendo as escrituras, indo no culto de oração, indo no culto de doutrina, indo nas vigílias, indo na escola dominical, indo nos jejum. É assim. Tu fazendo tudo isso, Deus vai honrar a tua entrada e a tua saída. Quando tu for, Deus vai contigo. Quando tu voltar, Deus volta contigo. Tu está entendendo a palavra de Deus? E a palavra, a escritura, eu tô falando, não é eu. É o que diz a palavra de Deus. Eu também preciso disso para mim. Eu também preciso. Quando eu for, eu quero que Deus vá comigo. Quando eu voltar, eu quero que Deus volte comigo. Mas isso vai ser possível se eu e você entrar para dentro dessa palavra. Eu e você. Então eu me incluo junto, porque que o primeiro que Deus fala é comigo. Quando eu fui fazer as anotações, eu li a palavra, a primeira pessoa que Deus fala é comigo. E depois é contigo. Depois que comecei a fazer o vídeo, ele fala contigo. Continua falando comigo, mas eu desde o começo comecei a ler, a escrever, Deus já falava comigo. A tua entrada, a tua saída, bendito serás. Eu quero que tu leia, que Deus coloca proteção na minha e na tua vida. Deus coloca. Eu quero que tu leia 2 Crônicas 23, 7. 2 Crônicas 23, 7. 2 Crônicas 23, 7. 2 Crônicas 23, 7, nos diz assim. Só esse versículo. Um capítulo grande, mas vamos ver só esse versículo. E os levitas rodearão ao rei. Ficarão na volta do rei. Cada um com as armas na mão. Não é qualquer um que Deus bota do teu lado, não. Não é um para morrer abraçado contigo, não. Não é gente para contar moeda do teu lado, não. Não é gente para dividir o velório contigo, não. É com armas na mão. Eu não estou falando de arma do homem. Armas da fé, oração, jejum, tudo. As armas espirituais, armaduras da fé que está lá em Efésios. Essas armas, essas pessoas que vão estar do teu lado. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Olha bem, qualquer um que invadisse a casa do rei, morreria. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Porém, vós estareis com o rei quando o rei entrar e quando sair. Deus colocou guardas diante desse rei. Nesse capítulo de Crônicas. Deus coloca diante de ti também. Deus coloca pessoas que vão cuidar de você, vão proteger você. Meios. Deus coloca meios para te proteger. Para abençoar a tua entrada e a tua saída. Para cuidar da tua entrada e a tua saída. Mas isso sempre foi na vida de Davi. Sempre foi. Isso não começou a acontecer quando ele foi parar lá no meio dos filisteus. Isso já vinha de antes. Logo quando começou o ciúme e a perseguição de Saul sobre a vida de Davi. Deus era com o rei Davi, com o menino Davi. Vamos conferir a palavra de Deus, fala assim. 1 Samuel 18, 13, 14, 15 e 16. Depois a gente vai ver lá em 2 Samuel 5, 1 e 2. Mas vamos ver 1 Samuel. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. 13, 14, 15 e 16. 13, 14, 15 e 16. Nos diz assim. Vamos ver o 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul.
Quer dizer que Deus saiu de Saul, mas era com Davi. E Saul percebeu isso e temia a Davi. E a Bíblia nos fala assim: pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. É o que eu estou dizendo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, por isso que o rei Aquis gostava dele, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo o povo e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Entendeu? Entendeu a palavra? Isso não começou lá diante dos olhos do rei dos filisteus. Deus já abençoava o rei, o menino Davi. Deus já era com ele. O que aconteceu ali foi incrível. Primeiro, Davi virou um cântico. Depois, Saul passava a falar: não, vou tirar esse cara daqui. Não, tô com nojo desse cara. Eu não quero esse cara aqui. Botou chefe de 1000. Primeiro virou um cântico, 10 milhares, chefe de 1000. E o que veio acontecer com o rei Davi? Virou rei. Primeiro virou um provérbio bom, virou música, coisa boa. Depois, chefe de 1000. E depois, rei de Israel. Foi indo, até chegar onde Deus queria. Porque ele se conduzia com prudência. Não é assim não, as coisas não é assim não. Não é qualquer um que entra na igreja e vai conseguir alguma coisa. Não é assim não, é prudência. É com prudência. Tem gente que é levantado pelo homem. Tem homem que casa pelo homem. Vira pastor pelo homem, evangelista pelo homem. Mas quando vai expulsar um demônio pelo homem, toma ele no laço. Porque foi levantado pelo homem, não foi por Deus. Não foi por Deus, não foi. Eu tenho que ter um herdeiro para cuidar da igreja do meu lado, tem que ter. Aí vai lá, pega qualquer capiroto aí, qualquer bosta por aí, perdão da palavra, mas é isso mesmo, qualquer coisa por aí. Passa vergonha, cara. Não pode nem morrer porque não tem para quem deixar a igreja. Essa é a verdade. Deus era com Davi. Deus era com ele. E o que Deus tinha para ele era maior do que uma música na boca do povo. Era maior do que chefe de 1000. Deus tinha um reinado para Davi. E eu fico analisando que o rei Saul achou que estava se livrando de Davi. Não, ele estava colocando Davi mais perto daquilo que Deus queria. Botar esse cara chefe de 1000, sai da minha avó, tocando a harpa, vai tocar a harpa pra lá. Longe, chefe de 1000. Primeiro, cântico na boca, depois chefe de 1000. E o que ele virou depois? Rei. Vamos ver o que aconteceu. Deus colocou Davi lá, como chefe de 1000, para ficar no meio do povo já. Para ficar no meio, para ir se acostumando com aquele povo. E o povo se acostumando ao ponto que o povo amava a Davi. Vamos ver o que diz lá no livro de 2 Samuel 5, 1 e 2. 2 Samuel 5, 1 e 2. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo,
de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Quer dizer, o povo diz, mesmo quando o Saul era nosso rei, era tu que estava no nosso meio. Foi o que Davi fez, foi o que o Saul fez, botou ele de chefe de 1000. E perdeu o trono, porque Deus era com Davi. Sabia que tem muitos, aqui era Deus, mas tem muitas igrejas que é uma tristeza. O camarada, vou viajar, vou deixar o fulaninho lá cuidando da mocidade. Mocidade se apega ao fulaninho se apega à mocidade. Quando fulano voltou, já era, perdeu as rédeas, perdeu o domínio, perdeu a autoridade. Mas foi tu o culpado, botou de chefe de 1000, tu que botou lá. Tem camarada que bota, que pastor que bota o cara pregar, o cara é homem de Deus, é sábio, tem os dons, é profeta. Bota cuidar dos cultos de domingo. Bota pregar lá nos cultos de doutrina. Bota pregar lá na vigília. Bota pregar na consagração. Bota pregar nos cultos da mocidade. Bota pregar tudo que é evento da igreja. Aí ele liga pro irmão. Irmão, tem como dirigir o culto e pregar? Tô meio ruim, não tô legal hoje, não vou na igreja. Quando ele vai, o pessoal nem sabe quem é. Tem um visitante na igreja hoje. Visitante é o pastor. Tanto tempo que o pastor não aparece na igreja. Depois que ele diz assim, roubaram minha igreja. Tiraram meu pastorado. Não, tu colocou o chefe de 1000. Tu fez ele virar um cântico. Botou de chefe de 1000. Agora é rei. É isso. É o que acontece. E se fosse Deus, amém. Mas às vezes não é. Ele não é Deus. Tem muita bagunça por aí que Deus não está no meio. Aí vem querer cobrar Deus. Bota fora um monte de obreiro por aí. Aí daqui a pouco o camarada vai embora. Destruiu a igreja, acabou com a igreja. Rouba a igreja. Rouba o coração do povo. Aí tem que lutar para não perder a coroa e as pedrinhas da coroa. Porque o resto já foi. Deus era com Davi e não era mais com Saul. Deus era com a entrada e a saída. Deus era com o cotidiano, com a vida. Tudo que Davi fazia, Deus era com Davi. Deus era com Davi. Mas chegou um momento que Deus levou Davi. Davi ficou velho e Deus o recolheu. Mas tudo que tinha em Davi faltou no seu substituto. Vamos ver o que diz a palavra. Vamos ver o que diz a palavra. Pessoal, eu penso assim. Se Deus é contigo, por que tu vai entregar as coisas para os outros? É preguiça? É covardia? É cansaço? Não diz, eu estou cansado. O que aconteceu com o profeta lá? Vai lá e unge o outro no teu lugar, então. Está cansado? Tem desculpinha? Unge o outro no teu lugar. É isso. Quando eles arrumaram um substituto para Judas, quem é que era esse substituto? Foi Matias. Mas tinha um porém na vida de Matias. Não era qualquer um que podia ficar no lugar, não. Vamos ver antes. Vamos lá em Atos. Vamos ver em Atos. Atos 1 e 21 e 22. Atos 1, 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 21 e 22. Vamos achar. Aqui está a palavra. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Olha bem. Olha o que a Bíblia fala.
no versículo 1, vamos ler do 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, cotidiano, vida, convivência que tiveram com Jesus. Quando Jesus começou seu ministério e quando ele foi levado, isso tinha que passar aos olhos daquele que seria o substituto. Isso que tinha que ser o conhecimento dele. Ele não podia ser qualquer um, largar de paraquedas ali, sem saber o que está acontecendo, qual é a missão que vai fazer. Eu me lembro quando eu trabalhei, tinha uns setores lá, que eles largavam os funcionários a Bangu, o cara chegava lá apavorar, o cara não sabia nem o que estava fazendo lá. O cara, o que eu estou fazendo aqui, eu não sei, ninguém me ensinou nada. Ninguém me falou nada, o que eu posso, o que eu não posso fazer. É aquilo ali. Matias foi escolhido porque ele tinha que estar dentro da jornada quando Jesus começou e quando ele foi recolhido. Quando Deus levou ele para si. E nos diz assim a palavra. Vamos ver novamente 21 e depois 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então não era qualquer um. Não era qualquer um. Quando Jesus entrou e saiu diante deles. Era isso. É o que diz a palavra. Mas como essas coisas é possível? Como é que tudo isso é possível? Porque Deus é o responsável de tudo isso. Isso não vem de capacidade humana. Não vem. Eu vou, acontece porque é eu. Eu volto, acontece porque é eu. Eu vou porque é eu. Eu voltei porque é eu. Não é bem assim não. Não é bem assim. Olha o que diz a palavra. Olha o que tinha em Davi faltou no seu substituto. Faltou no seu filho. Olha a oração que Salomão fez. 1 Reis 3:7. 1 Reis. Vamos lá. 1 Reis 3:7. Tem gente que decora tudo que é texto, eu já não tenho essa capacidade. Admiro muito. Às vezes escuto na igreja o pregador falando, o pregador ele domina. Eu não tenho essa capacidade. Eu não quero me aparecer. Não, eu só quero dividir contigo uma palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo. Eu quero que tu entenda, assim como eu, que isso não é Deus nada. Tu sai, tu não volta. Tu volta, tu não sai mais. Porque tudo é Deus. Tudo é Deus na minha e da tua vida, na nossa jornada. Esse Salomão, ele foi muito sábio, muito rico. Tudo ele foi grande. Mas quando ele assumiu, ele não era assim não. Ele pediu para Deus e Deus deu capacidade para ele. Olha o que diz a palavra. 3:7. Diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Tu. Não é ele que quis, não é ele que escolheu. Tu fizeste. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Quando Matias foi escolhido, ele tinha que ter conhecimento de quando Cristo entrou e quando ele saiu.
Salomão disse, eu não sei nem como entrar e nem como sair. Não sei. O que o rei Aquis viu em Davi, Matias tinha que ter visto e tinha que ter conhecimento de Cristo. Assim como o rei dos filisteus se agradava da vida de Davi, tinha conhecimento de tudo e que ele era reto, assim Matias tinha que ter conhecimento de tudo que havia acontecido desde o começo do ministério de Cristo, de quando Deus o levou para finalizar a sua missão nessa terra. Porém, aqui o rei não tinha capacidade. Esse menino, eu sou como um menino pequeno. Eu não se sentia capaz. Ele não se sentia capaz. Ele sentia nada diante de um povo tão grande. Muitos queriam, mas Deus escolheu ele exatamente por essa característica. Exatamente porque ele era como um menino pequeno. É isso. O segredo é isso. Se tu acha que tu volta tuas capacidades, tu não pode ser nada. Agora, se tu falar assim, eu não sei como conduzir esse povo, Senhor. Eu não sei como entrar diante deles e não sei como sair. Não sei como pedir para eles entrar e não sei pedir como eles sair. Autoridade ele queria sabedoria, ele queria domínio, ele queria força, ele queria graça, ele queria poder dado por Deus, não pelo homem. Não pelo homem. Eu fico pensando, ele se sentia pequeno e menino demais. Chegou um momento que Moisés, o que aconteceu com Moisés? Ele se sentiu velho demais. Velho demais ele sentiu. Um menino demais, outro velho demais. Vamos conferir na palavra de Deus. Vamos conferir? Nos diz a palavra assim. Vamos ver a palavra assim. Deuteronômio 31, 1, 2 e 3. Deuteronômio 31, Deuteronômio 31, 1, 2 e 3. E depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Ele se sentia velho demais. Mas porque ele realmente era velho demais. Porque quando ele e Arão se apresentaram diante de Faraó, eles já tinham 80 anos. Tem gente hoje com 80 anos já está entregando. Já está entregando tudo. Está nem aí mais, está cansado. Não. E quando ele falou que ele é velho, é porque ele é velho mesmo. Um se sentiu menino demais. E esse se sentiu velho demais. Mas por que Salomão se preocupou com isso? Porque ele não sabia o que ele ia fazer. Mas Deus foi tão bondoso que se tu for ver na sequência, na história dele, vai ver o quão sábio ele se tornou. Aonde ele ia, Deus era com ele. Ele era a própria sabedoria de Deus. Quando sente nada, Deus faz você ser tudo. Quando se sente vazio, Deus faz você se sentir cheio. Quando se sente pequeno, Deus faz te sentir grande. É assim. E não é chegar diante de Deus. Ai, eu me sinto um menino, eu me sinto um nada, Senhor. Não é assim. Ele sabe se tu está mentindo, se tu está fingindo ser pouca coisa.
Tem gente que chega aí nas igrejas dizendo ser pouca coisa, mas por dentro ele é soberbão, ele é tudo que é porcaria. Mas ele fala que ele é humilde. Ninguém fala que é humilde. Ninguém fala. Ninguém fala que é humilde. Ninguém se mostra que é humilde. Mas eu quero que tu leia na palavra de Deus assim. Vamos ver. Agora vamos ver o porquê que ele pediu para que Deus abençoasse. Por que Salomão pediu? Números 27, 15, 16 e 17. Vamos ver um pouquinho antes aqui. Números 27, 15, 16 e 17. Vinte e sete, 15, 16, 17. Aqui a palavra de Deus fala. O próprio Moisés falou isso. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos exércitos. Pessoal, tem uns cachorrinhos aqui, eles querem ficar comigo aqui. Vai lá, filho, vai. Diz assim a palavra. E falou Moisés ao Senhor: o Senhor Deus dos espíritos. Pessoal, aqui, ó. Aí, cachorrada. Eu tenho bastante cachorro. Pessoal, deita ali um pouquinho ali, gente. Diz assim a palavra: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Nos diz assim: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair. É o que faltava em Salomão. E que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. É o que Salomão pediu para Deus. Eu não sei como entrar e não sei como sair diante desse povo. Quando Moisés pediu para Deus, ele falou: Senhor, coloque um homem aqui que sabe entrar, que faça o povo entrar, que saiba sair e que faça o povo sair. E que os conduza, para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. Salomão estava diante de um povo muito grande, povo de Deus. E ele queria o quê? Ter certeza que ele ia saber lidar com o povo. Mas não tem coisa mais triste de tu querer fazer uma coisa e tu não saber o que está fazendo. Não tem. Tu tem que saber o que tu está fazendo. Às vezes eu quero fazer um negócio, mas eu não... Vontade se tem, mas tu não sabe, não tem domínio daquilo ali. E é o que faltava nele. Ele queria ter certeza que Deus era com ele. E Deus era com o rei Salomão. Deus era. Mas a Bíblia fala que esse substituto de Moisés, Deus era com ele. Era com ele. Vamos ver, abra a tua Bíblia. Josué 14, 11 e 12. Josué 14, 11 e 12. Josué 14, 11 e 12. Vamos ver aqui. 14, 11 e 12. Nos diz assim a palavra. E agora eis que... Versículo 10, 11 e 12. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ele fala: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar.
Entendeu? A palavra de Deus. Ele era velho, mas Deus era com ele. Ele era tão forte como ele era no tempo em que Deus começou a chamar ele. Deus era. A Bíblia fala, Deus é contigo. Deus é comigo. Deus vai honrar a minha e a tua vida. Deus vai. Deus há de exaltar a minha e a tua vida. O que a gente tem que fazer? O que está lá em Deuteronômio 21, 1 e 2. Para que o 6 se cumpra, assim como se cumpriu na vida de Davi, se cumpriu na vida de Moisés e de Josué. Deus é com a minha e com a tua vida. Para concluir, vamos concluir. Que a palavra de Deus, como sabe, tem os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda, é um só. A igreja por aí que só fala um. Pô, o camarada fica com nojo da igreja, porque ele só soube um lado da moeda. E Deus, ele é responsável por os dois lados. Pela justiça e pelo juízo. Pelo amor e pelo castigo. Eu quero que tu abra lá, 2 Reis, não, vamos abrir mesmo Deuteronômio 28, 19. Deuteronômio 28 e 19. 28 e 19. Olha só. Versículo 15. E serás, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão, assim como a bênção te alcança, a maldição também. E o que diz o versículo 19? Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Entendeu? Esse é o outro lado da moeda. Esse é o outro lado da moeda. Olha o que a Bíblia fala. Olha que a Bíblia fala, 2 Reis, para finalizar, 2 Reis, ó, outro carinha aqui, outro filhote, ó, outro filhinho. Eles acordaram agora, não é fácil, mas é uma galera, meus filhos de 4 patas, não tenho filho de 2 patas, mas esses aqui é uma benção que Deus me deu, são meus cachorrinhos, meus filhinhos. Deixa o pai terminar aqui, tá? Deixa o pai terminar, tá, carinha? Deixa o pai terminar. O pai vai terminar aqui, tá? Vai estar falando de Jesus, da palavra de Deus. Pessoal, então nos diz assim. Olha, agitou todo mundo aqui. Nos diz assim, 2 Reis 19, 27 e 28. 2 Reis. Pessoal, deixa o pai terminar, gente. Deixa o pai terminar. 2 Reis 19, 27 e 28. Gente, 27 e 28. Diz assim. Pessoal, olha que diz a palavra. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram passados. Pessoal. Não tá fácil, gente, não tá fácil. Eu e minha esposa, a gente mora com 9 cachorros. 9 cachorros. Ai, tá difícil, gente, tá difícil. Pessoal, tá difícil. Nós vamos finalizar. Não vamos deixar a peteca cair. Né, pessoal? É uma cachorrada, gente. Mas eu amo meus cachorros. É uma cachorrada. Nos diz assim.
Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e hortaliças verdes, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei, diz a palavra. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios. E te farei voltar pelo caminho onde viestes. É a palavra de Deus falando. Deus conhece o entrar e o sair. Deus conhece. Deus conhece o entrar e o sair. Deus conhece. Por isso que a Bíblia fala, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. É a palavra de Deus fala. Porque o inimigo não te perde de vista. Vamos finalizar. Eu quero que tu abra a tua Bíblia, 2 Samuel 3, 24, 25. 2 Samuel 3, 24, 25. 2 Samuel 3, 2 Samuel 3, 24, 25. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar e a saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo o que fazes. Se Deus não guardar a tua entrada e a tua saída, tu tá ferrado, cara. Alguém sempre tá de olho em você. Deus estava de olho no rei Ezequias e Deus puniu ele, porque ele era um rei e ele pecou contra Deus. Davi estava diante dos olhos do rei dos filisteus e a vida de Davi agradava a ele. Por isso que eu digo, a palavra de Deus fala: bendito serás ou maldito serás ao entrares ou saíres. Então eu quero deixar essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Entre para dentro dessa palavra, entre para dentro dessa palavra e tu vai ver que Deus é contigo e é com a minha vida. Fica com Deus.